Fala pessoal, sou o Genivaldo Pires da Geração com Propósito e hoje eu vim falar para vocês sobre uma coisa muito interessante que me chamou a atenção num bate-papo que eu tive ainda essa semana referente à condição atual. Algumas pessoas acreditam que a condição atual dela define o futuro dela, ou seja, ela não estuda porque ela não tem condições, ela não trabalha porque o período que nós encontramos tem muita dificuldade de encontrar emprego, enfim, de ter renda, ela sempre tem algo que condiciona ela, que a condição atual dela define o que ela pode ou não fazer. Mas na verdade, a sua condição atual, ela não define o seu futuro. O que define o seu futuro são as suas escolhas. Um exemplo de condição, tá? Eu lembro que na época que eu iniciei minha graduação, eu não tinha condição de tempo, por exemplo. Eu trabalhava e para mim estudar eu teria que dormir muito pouco. Tanto é que quando eu comecei a estudar, eu dormia em torno de 4 horas por dia. Eu chegava da faculdade a 10 para 1 da manhã e acordava todo dia às 5 da manhã. Então eu dormia 4 horas. Então eu tinha 5, 10 minutinhos para mim tomar banho e deitar. Ou tomar banho, comer alguma coisa e deitar. Então era apenas 4 horas por noite para estudar. Porque eu morava em uma cidade, trabalhava em uma cidade e estudava em uma outra. E eu precisava se deslocar para lá. E por isso que eu chegava tão tarde. Então, sua condição atual não define. O que define as suas escolhas. Então, por exemplo, pode ser que você fale que não tenha tempo. Mas se você diz que não tem tempo, é porque você está escolhendo querer dormir um pouco mais. Porque, como aconteceu comigo, se eu tivesse escolhido não fazer faculdade, eu poderia dormir um pouco mais, porém não teria feito faculdade, uma graduação, enfim. E aí, independentemente se você quer fazer um curso formal ou um curso rápido, mas aí é uma escolha sua, tá bom? Aí você pode me falar outra coisa da condição. Mas você está me falando aí, mas eu não consigo fazer faculdade, porque eu não tenho cursinho, não consigo passar numa escola pública que é muito concorrida, uma faculdade federal, estadual, enfim, para mim é muito difícil. Eu coloco uma segunda condição, colocando a mesma questão da faculdade. Eu, por exemplo, na época que eu estudava, teoricamente, eu não tinha condição de tempo, porque o meu tempo era muito reduzido, porque eu trabalhava, e também não tinha recursos financeiros para fazer a faculdade. O que aconteceu? Bolsa de estudos. Estudei, criei ações para que eu conseguisse uma bolsa. Demorou um pouco mais do que eu previsto, ou seja, não saí do ensino médio e já fui fazer a faculdade. Eu tive que esperar alguns anos ali em preparação até eu conseguir entrar na faculdade, certo? Então eu entrei numa faculdade privada com bolsa de 100%. O que aconteceu? Mais uma escolha. Aí você pode falar assim, mas não é fácil. Nada é tão fácil. Existem algumas coisas mais fáceis de acordo com as suas habilidades, de acordo com os seus conhecimentos. Quanto mais conhecimentos você tiver, mais habilidade você tiver e mais ações você colocar em prática, mais coisas você fazer em prol daquilo, automaticamente você tende a acreditar que seja mais fácil. Mas para todo mundo, algo que seja novo, um objetivo novo, um sonho novo, uma meta nova, ela, em regra geral, ela não vai ser tão fácil assim. Vai demandar de um esforço seu, mas vai depender da sua escolha. Ou seja, a sua condição atual, ela não define o seu futuro. Então pense, qual a sua condição hoje? Qual a estrutura que você tem hoje? Qual a estrutura de casa? Qual a estrutura financeira? Qual a estrutura de leitura, de livros? Quais são os livros que você lê? Né? Se você tem acesso a livros. Um livro é muito caro. Biblioteca municipal, fazer só um cartãozinho e você tem acesso a livros gratuitos. Então sempre tem uma forma. Eu não tenho internet. Aí você pode utilizar o Wi-Fi de algum estabelecimento, chegar perto de algum estabelecimento comercial que hoje tem e você vai lá e utiliza o Wi-Fi. Mas eu não tenho celular. Aí assim, é muito difícil, mas se você também está nessa situação de não ter um celular, você pode fazer ações para conseguir aquele celular. Um exemplo, meu primeiro celular foi oriundo de
vender sorvete na rua. Eu não tinha carrinho, minha mãe não fazia sorvete, eu ia numa sorveteria, pegava um carrinho de sorvete e ia vender. E fui juntando. Era pouco. Na época era em torno de, por dia, em torno de 5 a 7 reais por dia que entrava no meu bolso. Então, de 5 a 7 reais por dia eu fui lá e comprei o meu primeiro celular. E na época nem era smartphone com touchscreen, era aquele de botãozinho mesmo, com a tela preta e branca, se alguma pessoa conhece. Então não tinha acesso à internet, porque a internet era uma grande novidade, era muito caro ainda para ter internet no celular. Então, a questão das condições. Então, as minhas condições não eram as mais favoráveis, mas as minhas decisões fizeram com que eu trilhasse caminhos favoráveis. Então, a sua condição atual não define o seu futuro. O seu estado atual não define o seu amanhã, não define como que você vai estar daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Tudo vai depender das suas escolhas. Tá? Então passe a escolher o que realmente você quer para sua vida. Passe a escolher, e quando você escolher, vai ter algumas dificuldades ou desafios, eu gosto muito de falar que é desafio, mas aí utilize esses desafios para saber como que você pode passar por eles. Porque é importante, o desafio faz parte do processo, você precisa passar por eles. Que a cada desafio que você passa, vai se tornar mais fácil, ok? Aí você pode falar assim, isso aqui é fácil fazer. Fácil porque você passou pelo processo. No início do processo nem sempre será fácil, ok? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma, inspirar ou motivar você. Então comece a escolher sua decisão que vai fazer a sua mudança. A condição atual não define quem você vai ser no futuro ou como que as coisas vão acontecer no futuro. O que vai mudar é de acordo com as suas decisões, de acordo com as suas escolhas, ok? Espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até mais.